A comunidade de Nova Estrela, hoje distrito do município de Arabutã, teve seu início de colonização a partir do ano de 1932, com a chegada das famílias pioneiras de origem alemã. Então, o ano mais ou menos que vocês vieram para cá, mais ou menos lembra? Nós estamos 50 anos casados, uns 60 anos que nós estamos morando ali em Iracema. Quem é na comunidade Iracema. Alguma coisa que tu lembra nessa data? Eu sei que o vizinho queimou a casa, essa vocês viram, né? Uma fatalidade, né? Que daqui do lado, né? Esse era irmão? Era meu irmão, o mais velho. Ah, era um dos teus irmãos? Já. Tu tinha quantos irmãos? 3. 3? Comigo é 4. Lembra o nome deles? Enio, o Ari e o Atílio. E as meninas? A Marilla e a Iriga. A Iriga era mais velha. Daí era o Enio, depois a Marilla, e daí eu, e daí o Ari, daí o Atílio. Era mais novo. Meus avós maternos, o nome Antônio Scheller e Guilhermina Scheller, natural de Alemanha. Francisco Rolas, natural de Alemanha, e a Ana Rolas. Eu tenho pouca recordação porque eu separei deles que eu tinha 8 anos. Porque daí nós viemos morar para Santa Catarina e eles ficaram morando lá daí. E o meu pai veio da Romênia em 1925, quando surgiu a guerra lá. Ele era nenezinho, junto com os avós, vieram para cá, vieram de São Paulo. E depois ficaram sabendo que aqui recebia imigrantes em Nova Estrela, né? Tinha um paragão de imigrantes. Filha de Zeno Wildner e Melita Wildner. E os avós do Zeno, eles são austríacos. Descobri há pouco tempo e falavam alemão do nosso jeito, como a gente fala. E a avó, então, é mãe, a bisavó é mãe de casa, mas os bisavós, isso os meus avós, os bisavós são da Alemanha. Os pais da minha avó materna, eles são da Alemanha, e os avós, os paternos do meu pai, eles são da Áustria, os dois. Vieram de lá, Vieram de lá. Tem mais irmãos, irmãs? Eu tenho 2 irmãs, uma de cada lado. A mais velha é a tia da mais nova. Estas famílias vieram do Rio Grande do Sul, precisamente da comunidade de Estrela, motivo pela qual a comunidade recebeu este nome, Nova Estrela. Muitos vieram também lá de Rio Grande, Estrela de Rio Grande, né? E quando aqui era tudo mato, depois surgiu a vila aqui em Nova Estrela, e daí deram o nome da vila uma Nova Estrela, por causa de onde que eles vieram de lá. Meus pais eram de Lajeado, Rio Grande do Sul, vieram morar no município de Itá, lá eu nasci. Desde que eu me lembro, porque a maioria veio de Estrela, Rio Grande do Sul. Então deram aqui o nome de Nova Estrela. E também muitos vieram de Lajeado. Depois da ponte do Rio Encano, então lá era Lajeado. Então eu acho que Nova Estrela, eu não me lembro que se tinha outro nome, eu acho que não. Foi dado esse nome que eu sempre me lembro. Os colonos viajaram durante 3 dias até Nova Estrela, Santa Catarina. Canhada Grande, depois Churiti, de Churiti para Nova Estrela. E Nova Estrela nós fomos dormir numa casinha bem pequena, só tinha um monte de milho. Aí a mãe puxou o lençol, que era para ter trigo, sementes, feijão e tudo que mais. Aí ele puxava o lençol por cima e lá nós dormíamos mais que um mês, em cima de um monte de milho. Em município de Pomirim, primeiro. Em 1960 e 1962 viemos morar para Arabutã, que pertencia à Concórdia, né? Eu nasci lá em Linha, Rio Encano. Meus pais estavam morando lá. Depois viemos para Costa e Silva ali. Viemos morar aqui. Meus pais vieram lá de Rio Grande
E eu nasci também em Rio, em Canoitá. E agora nós temos a propriedade lá em Costa e Silva, que era dos meus pais. E nós estamos morando, nós tínhamos Pepita Hoffmann, daí estamos morando ali em Nova Estrela. Nasci em Erechim, Rio Grande do Sul. Fui morar no Paraná com os meus pais. Era João Pedro Weipert e Lili Mafalda Weipert. Com 30 anos me casei com Ilgo Wolf, vim morar em Nova Estrela. Desde aí estou morando aqui. Eu nasci em Faxinadas Guedes. Quando eu tinha 2 anos, a mãe abandonou o pai com os 2 filhos. Daí eu fui adotada para outra família, Bessler. O nome dele era Johann Bessler e Lori Moche. Daí eu fui morar lá para Mondaí. E com 9 anos eu vim para cá, morar para cá. No documento diz Rio Grande do Sul, mas o meu tio disse que era de Nova Petrópolis. A história, por que ele saiu de lá, né? Ele saiu porque ele matou uma pessoa lá. Os primeiros moradores da comunidade enfrentaram inúmeras dificuldades, como falta de estradas para acesso e transporte de suas mudanças e animais, bem como produtos necessários para sua sobrevivência. Não era fácil. E depois deu fogo, todo o mato queimou, deu seca, deu 6 meses de seca. Aí depois deu uma peste nos porcos, morreu tudo o porco. Depois entrou uma peste suína, morreu mais que porco, não sobrou nada. Para algum morador não sobrou nada de porco. E depois, o que era? Os gafanhotos, eu acho. Os gafanhotos tinha uma época... Depois os gafanhotos vieram. O sol desapareceu de tanto gafanhoto. Isso nós voltamos da aula. Aí eu tinha 10 anos, 11 até 13 anos eu fui na aula. E de lá por diante deu a seca. Depois dos gafanhotos deu a seca. A seca deu em cada madeira podre na roça, tinha cheio de rato, aquele rato vermelho. E nós tínhamos um cachorrinho bem treinado. Ele matava, nós virava, eu e o meu irmão Etio, que já falecido, nós virava a madeira e o cachorrinho pegava os ratos. Mas pegava para matar? Matar. E daí aqui eles negociavam terras a troca de produtos, né? E daí ficaram por aqui, naquela época. Perdeu a mãe cedo, então ficou com alguém ou como é que... Fiquei com os irmãos e o pai também, daí estava vivo ainda, só que era difícil porque antigamente eles não ganhavam aposentadoria, assim, os viúvos. Não tinha prefeitura que ajudava, não tinha Bolsa Família, tudo isso não tinha. Daí os irmãos mais velhos trabalharam fora, né, por dia, depois daí fizeram sócio com um agricultor, entregaram uma renda, né? Todo mundo foi se virando. Eu puxava leite quando ia na escola, acho que hoje faz 58, 59 anos. Eu era uns 7, 8 anos. Eu puxava com carinho de mão leite para o laticínio de queijo que estava ali no outro lado do riozinho, né? Com carinho de mão, com uma roda de madeira ainda, né? Veja bem como... Era leiteiro. E vinha lá de cima? Lá de cima, trazia do vizinho junto também, como a gente empolcava, sofria, mas era divertido. O Sérgio tinha um carro já, todos têm, só nós não. Mas antes que precisava ir era a vizinhança, o único carro ali era o terceiro, quarto vizinho, e era sempre... Era assim, né? Sim. Então os tempos lá naquela época eram um pouquinho mais difíceis. Os carros que tinha era assim, mas era... Na época, os alunos passavam a frequentar a escola em torno de 7 a 8 anos e permaneciam enquanto os pais assim o permitiam, ou até quando tinha condições de ler, escrever, contar e calcular. Eu fiz lá no Paraná, eu fiz até 4ª série. Daí aqui eu fiz o EJA, né,
até a 8ª série. Daí mais para frente eu não estudei. Eu tive que caminhar 4 quilômetros para ir na aula. E fiz a 4ª série, eu fiz 2 vezes. Porque não tinha a 5ª e nada lá na escola. E para longe nós não tinha condições para ir. E daí eu fiz a 4ª série, eu fiz 2 vezes. Comecei a ir na aula com 8 anos. Aí eu fui na escola lá em Linha Castro Filho. Daí era bem diferente, nós ia de vestido de sainha azul, blusinha branca e conga, não era que nem agora todo mundo é chique. A roupa dos meninos também era camisa branca e calça azul, escura. Antigamente era assim, né? Todas as séries era tudo junto, não que nem agora. Tem assim 5ª, 6ª, né? Só até 4ª série, né? Eu aprendi a costurar com 5 anos. Numa máquina de a mão, feito a costura, calcinhas e os vestidinhos, e assim eu aprendi a costurar. E eu aprendi por mim mesmo. Comprei uns livros de corte e costura, e daí eu aprendi por mim mesmo. Bom, eu que sou a mais velha, nós morávamos a 2 quilômetros mais ou menos daqui adiante. Então era pegar a mochila, eu ainda tinha uma sacolinha. Viemos de lá a pé para a escola. E sempre tinha que usar a blusa branca, com bolsinho, com incentivo. E era escola, como é que era ainda? Marcolino Pedroso. Mas por que tinha os 2 E? Essa noite eu já Escola, pensei. educação. Educação, isto. E uma saia com preguinhas, isso tinha que ser todo dia. Eu fiz até o 4º ano e daí, como naquela época isso era super normal, terminou, mas é muito nova, tem que repetir. Eu repeti. E depois você conhecia o Werner Wildner, né? Ele é meu padrinho, então ele quis que eu fosse morar com eles para cuidar das crianças, o Chico e a Clary. E fui, e podia estudar, então eu tinha essa oportunidade de estudar meio-dia cuidar das crianças. Eu fiquei 4 anos e meio com eles. E daí estudar só isso não me dava direito a nada, né? Uma profissão. Daí eu continuei, fiz 2º grau, ensino médio. Aí, em 1980, eu tive a oportunidade de fazer o concurso de ingresso. Como aqui não tinha vaga, escolhi a escola de Canhada Grande, mas eu não assumi. Porque não tinha ônibus, não tinha como ir, a gente não queria sair daqui. Daí eu dei desistência por livre, espontânea vontade. E no ano seguinte, deu vaga aqui, daí eu me efetivei aqui e continuei aqui. As pessoas, quando necessitavam ou queriam comprar animais, precisavam viajar para longe. E isso tudo acontecia a pé e levava vários dias até o retorno. No começo era bastante serviço. Nós moíamos a milho quase dia e noite. Era em 94 quando nós compramos moinho. Mas era quase direto, mas nós morávamos lá na colônia, dá uns 1 quilômetro. Então o marido ia de manhã, daí nós levávamos almoço porque não estava tempo de voltar. E ficava até meia-noite, 1h da noite moendo. Depois foi diminuindo, daí o pessoal não movimentava mais muito. Milho, arroz, trigo, mas nós tínhamos bastante serviço. Deu no começo, depois começamos a abrir uns negócios nos mercados, daí fizemos aquela farinha integral, embalemos e levamos nos mercados. E o arroz colonial também. Comprei essa terra aqui, botei aviário, 35 anos de aviário. 120 metros de comprimento e 10 metros de largura. Era a minha profissão. Depois eu estava com 70 e poucos anos, 75. Aí eu cansei de trabalhar. Aí entreguei para ela. Tu cuida do aviário ainda. Ela cuidou o tempo ainda, depois ela cansou também. Aí paramos. Vendemos cedo ainda o aviário. Durante a história de Nova Estrela, esta comunidade já teve serviços de alfaiataria, queijaria, farmácia, funerária, funilaria, fábrica de cerveja e refrigerante, 2 sapatarias, 2 ferrarias, açougues, 3 salões de danças e festas,
5 bodegas. Aqui embaixo tinha a loja do Velho Stribel, que nós sempre ia na loja. Nós tinha olaria, era logo lá na ponte. De fábrica de cerveja, não me lembro mais. Isso já era bem antes. Então tinha 2 sapatarias, 3 salões de baile. Estava bem movimentado. Para quem queria se divertir, tinha opção. Fizemos pressão para os deputados para aprovar. para o município sair, para participar. O governador assinar o documento para ser município. Não é fazer um município, não é só dizer, vamos fazer município. Isso aí tem que ser aprovado pelos deputados, tem que ser aprovado pelo governador e também pelos munícipes que moram dentro da área. Não, ali tinha a loja do Castro, tinha a Neile Scheifler, tinha a Copérdia, a antiga Copérdia, era uma casa de madeira aquela vez. Tinha 3 lojas de mercado. Tinha 3 mercados quando o senhor jogou aqui? Sim. O que mais que tinha na época, assim, que hoje não tem mais? Não tinha mais, hoje dá ainda, né? É todas as coisas que estavam ali, não, só que mudaram, né? Ali que nem o Ivan, ali o Cupa, ali fez aquele prédio com material, né? Era uma casa de madeira, a antiga Copérdia. Essa Copérdia era a casa do seu Ervino Stribel. Tinha loja ali antigamente. E como é que foi lá no começo trabalhar com a marcenaria? Difícil. Sabe, ali nós temos uma lembrança que é essa Toyota 91. Foi eu e o Hetio Vermeer comprou uma e eu comprei aquela em Chapecó, a Bandeirante, Toyota Bandeirante. Mas aquilo ali era a nossa solução. Com essa Toyota, nós fizemos, levantamos a marcenaria. Eu ia cada semana até Passos Maier, Ponferrada, lá no Dalbem pegar uma carga de embuia, plancha. Cada semana eu ia para lá, eu carregava 1,5 metro, pouco mais, né, de plancha, para nós fazer móveis. Costurei bastante. Era roupa de formatura, era roupa de... até terno de casamento eu fiz para os meus 2 filhos e o meu genro, o terno, eu fiz. E hoje é costureira do grupo de dança? Hoje eu sou costureira do grupo de dança. Só na estrada, né? Você já costurou uns par de traje par de traje típico. Sim. A primeira igreja fundada na comunidade de Nova Estrela foi a Igreja da Comunidade Evangélica Luterana no Brasil, e a inauguração aconteceu em 1936. E quando construíram o Welter, era de uma família alemã também que... Sim. Daí nós recebemos uma verba lá da Alemanha do pastor Felten. Era em euro aquela vez. E daí nós começamos com isso. E depois... a comunidade depois ajudou para terminar. A igreja aqui, quando vocês já existia? Já ajudou a construir? O fundamento que o pai, né, o tijolo de baixo, porque era tijolo maciço, não era 6 furos. Daí começou ali, né, o fundamento. Isso. Eu estava junto quando foi colocada a pedra fundamental dessa igreja, que talvez você, não sei se lembra do Stribel, do Ervino Stribel, eram os padrinhos da pedra fundamental dessa igreja, que são os pais do Harald Stribel. Eles moravam aqui? Sim, aqui, ali onde tem um mercado. E o pastor dessa época? Era era... Kurt Felter. A festa desta inauguração deu origem à festa tradicional da comunidade, o Kerbe. Banda, quando que tinha os Kerbe, aí no outro dia Montanari falaram na rádio que Nova Estrela não tinha gente no baile, mas alemão tinha bastante. Tinha banda de música, o Sonta era uma boa banda. Os Montanari tocavam sempre, os Montanari.
Quando esta tradição surgiu, acontecia baile na casa de um dos moradores que iniciava antes do sol se pôr e terminava somente no outro dia ao nascer do sol. E eu gosto de festa, eu gosto muito de festa. Quando tem festa ali, a Landa sabe, né? Eu faço o começo e o fim, quando os músicos começam a tocar. A senhora é a famosa mãe da festa? Eu sou. A Landa também gosta de dançar. Sim, eles moravam dentro das casas, sim. Eles moravam, a família morava dentro da casa, do salão, sim. E daí, tal dia tinha baile? Porque eles tinham o salão separado, né? Daí, assim, as pistas, tudo, né? A casa era uma parte, daí o salão era outra parte, sim. E como é que funcionava para entrar nesse salão? Era pago o ingresso? Como é que era? Os rapazes pagavam e as moças não, só se tinha baile de dama, daí as moças tinham de pagar, os rapazes não. Tinha dessa? Como é que era esse baile de dama ali? Daí as moças iam pegar os rapazes. E assim os rapazes foram pegar as moças, né, para dançar. O homem também queria dançar, né? Daí o homem não pagava o ingresso. Isso existia na nossa época. Mas isso era pouco, isso era uma vez por ano. Não, era a moça que tinha de pegar o rapaz para dançar. Como é que era? Conta um caso desses bailes para nós. Como é que funcionava? Quem que tocava? Como é que era? Tinha os músicos também, assim, né? Tinha sempre uns, mas não é como agora, as bandas que tem agora. Os músicos mais simples. O comércio de bebidas que vocês tinham? Sim. Nós compramos, meu tio tinha ali, depois tinha outro ali, mas ele não caprichou. E daí o meu marido entrou nessa. Primeiro começou com o seu Carlos Reck, e daí depois começamos. Nós tinha tudo, tinha o 4.000 que era, que coloquemos em cima, mas tinha anos, eu nem sei quantos anos nós tinha isso. Mas hoje em dia é muito sofrido, o pessoal reclama muito, tu não contenta mais as pessoas. Quando ainda não existia a energia elétrica, a luz era produzida primeiramente com banha numa latinha e mais tarde com lampiões abastecidos com querosene. Não ter a luz elétrica para poder conservar as coisas, os alimentos de vocês, como é que vocês se viravam nessa época? A comida, assim, a carne nós fritávamos, botava na panha. Basta bem, né? Fritava a panha e botava numa lata e botava a panha em cima. Daí quando precisava tirava sempre, esquentava. E fazia encharque. Encharque, não sei se vocês conhecem encharque. Temperava a carne, pendurava e fumaciava, né? Que nem essa lâmina. Durante a Segunda Guerra Mundial, outro fato interessante aconteceu nessas terras. A língua alemã foi proibida e os livros escritos em alemão eram recolhidos das casas. Isso a mãe e o pai contavam sempre. A guerra era proibido falar em alemão. Quem falava em alemão era até morto. Não podiam falar em alemão, era proibido falar em alemão. E isso o meu pai e a minha mãe sempre contavam. Mas vocês não viveram o tempo da guerra? Vocês não estavam? Não, só a mãe e o pai. O pai, eu tive duas coisas assim que eles contam, que era triste. A mãe ficou 3 anos de cama, enfermo, né? Não podia, não tinha dado, sabe, antigamente não tinha médico para curar isso, né? E o pai, ele contava que então eles escondidos falavam em alemão, né? O pai apanhou de suiteira. Falava em alemão. Botaram ele no chão, eles se rolavam e eles de suiteira. Em 3, 4, porque eles viram, escutaram ele falar alemão. Isso era coisa triste, né? O pai disse que depois, uns dias, ele tirava a camisa e tudo, onde a suiteira pegava, era tudo vergonha. Porque ele falava em alemão. Porque falou alemão. E depois foi se perdendo isso e mudou-se de novo, os governos foram mudando, a guerra também terminou. Terminou e a gente, agora a gente fala tudo em alemão. A minha mãe, ela deixou
escrito. Muitas coisas ela fez. Uma história dela, ela contou toda a história antes de morrer. Que ela não tinha estudo. Minha mãe, o pai dela era professor, mas era tudo em alemão. Não tinha professor de português. Minha mãe não teve aula de português. E ela sabia escrever português como alemão. Com a letra bem alemão ainda. É. O que vai sair de almoço hoje? Feijão, arroz, massa e mandioca com molho, carne no feijão e salada misturada com aí chuchu de conserva. Bom, viemos meio de surpresa hoje aqui, né? Em cima da hora, chamamos o almoço, né, dona Ede? Mas ainda bem que eu fiz uma panelada de feijão, porque a gente sempre faz para 2 dias. O arroz ainda podia aumentar, a mandioca também, e fiz um pouco de massa junto. Não era dificuldade nada. Eu fico muito agradecido. Pela primeira vez, o nosso prefeito vem almoçar com nós. Já sempre pensamos em convidar, mas sempre passou um dia, passou outro dia, e ainda as pessoas que ele trouxe hoje, somos muito agradecidos para almoçarmos juntos. A nossa ideia é mostrar um pouquinho do que é a história do município de Nova Estrela, né? E a história também, aqui se come muito bem em Nova Estrela, tem várias festas, vários eventos típicos, a gastronomia. E vocês sempre têm provavelmente cada semana tem um cardápio, né? Porque tem a barriguinha aparece na gente, né? Mas assim, a história do município de Arabutã, juntamente com a comunidade de Nova Estrela, a gastronomia é muito importante. E provavelmente muita coisa vocês produzem aqui, né? Com certeza, a mandioca, o feijão e carne nós comprávamos essa vez, mas antigamente nós tinha também, mas hoje, pela idade, a gente então não... E fazem cuca? Fizemos. Se eu sabia, eu ia fazer uma cuca hoje, mas... Mas nossa ideia é vir meio, às vezes até meio de surpresa, para ver realmente o que é a essência de cada casa. Né? Ela levou uma cuca lá para... Freiburgo. Hamburgo. Freiburgo. Freiburgo. Ela levou uma cuca. Então eu disse, eu vou levar uma cuca, por fim estávamos em 3 que levamos mais, ficou muito feliz. E vocês, como estamos na hora da refeição, na hora do almoço, fazem em alemão ou português? Antes em Deutsch? Nós falamos em alemão, fizemos em alemão a oração, pode ser? No dia a dia, geralmente, fazem em alemão. No dia a dia, fizemos em alemão. Então pode ficar à vontade que vamos fazer um momento de meditação. Né? Segne Vater diese Speise, uns zur Kraft und dir zum Preise. Amém. Você falar ainda alguma coisa dele? Eu quero agradecer também pelas pessoas que hoje almoçam com nós e pedir para o nosso Senhor também ser o nosso convidado e que nos abençoe o almoço de hoje, e somos muito gratos que esse momento está acontecendo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a nossa comida, esteja nosso convidado, e também agradeço muito pelo prefeito, pelas 2 pessoas que ele trouxe hoje aqui para almoçar conosco. Abençoe a nossa comida. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo que nós temos. Em nome de nosso Senhor e Salvador, te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Vamos.
Nos dias atuais, Nova Estrela é uma comunidade com características de uma cidade com infraestrutura completa: pavimentação, escolas, bancos, comércios, farmácias e igrejas com arquitetura belíssima compõem a paisagem local. Conheça Nova Estrela. Você vai se surpreender.
Música